Olha, eu aqui de novo. E hoje nós vamos falar de um versículo muito importante e que a gente deve levar muito em consideração na nossa vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, está começando a ver o vídeo agora, no final do vídeo você pode tomar essa decisão de se inscrever ou, se você preferir, faça isso em outro momento. E o versículo, na verdade, são dois versículos que nós iremos tratar hoje. Está no capítulo 55 de Isaías, são os versículos 8 e 9, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa palavra aqui, ela está se referindo quando todo o povo é convidado a procurar salvação. Ou seja, Deus está dando a oportunidade de pessoas buscar salvação. Esse é o contexto dessa palavra de Isaías 55. Deus está levando o povo a buscar a salvação que está nele. E está dizendo assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque o mundo ele vai fazer você pensar de uma forma. As coisas que o mundo proporciona pra gente vai fazer nós pensarmos e raciocinarmos de uma forma. Mas Deus está querendo trazer ao nosso pensamento e à nossa mente que Ele pensa diferente de nós. Porque os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Ou seja, Deus está falando: o meu pensamento não é igual ao seu pensamento. Porque o meu pensamento é maior. O meu pensamento para você é maior. O meu pensamento para você é um pensamento de salvação. Não existe condenação àquele que está em Cristo Jesus exatamente por isso. Porque o pensamento de Deus, quando levou o Filho dele para o sacrifício, era muito maior do que o nosso. Em nos dar salvação, enquanto o nosso era apenas em sacrificar para ganhar a salvação. Mas Deus estava nos dando o próprio Filho como sacrifício, dizendo: o meu pensamento é maior do que os seus. Então vocês não devem continuar pensando tão pequeno, pensando tão mundanamente, mas vocês devem pensar que a minha graça e o meu pensamento é maior do que os seus. São maiores do que os seus. Ele está dizendo aqui: e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque Deus, Ele está nos chamando para raciocinar e para pensar que os caminhos dele não são os mesmos caminhos que os nossos. Nós estamos querendo todo momento desviar pelo caminho mais fácil. Porém, o caminho que Deus nos oferece é o caminho mais difícil. É o caminho que exige sacrifício. É o caminho que exige você pensar duas vezes em que você vai fazer. Você não pode tomar uma decisão impensada, uma decisão sem orar. Então Deus está dizendo: o meu caminho não é igual ao seu caminho. Porque o meu caminho, ele é bom, mas ele requer sacrifício da nossa parte. Ele requer sacrifício da sua parte. Então Deus está dizendo também: os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Porque assim como Deus está acima, os céus estão acima da terra, assim são os pensamentos de Deus. Porque os céus, ele é elevado, o pensamento de Deus também é elevado. Enquanto nós na terra, nós temos um pensamento reduzido. Nós temos um pensamento humano, um pensamento limitado, que não consegue entender os propósitos de Deus. Às vezes nós estamos querendo passar na frente dos propósitos de Deus. Mas Deus está dizendo: os meus pensamentos são maiores que os seus. Então você precisa se adequar àquelas coisas que te levam de encontro ao meu pensamento. Não de encontro ao seu pensamento, não de encontro à sua vontade. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também são os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É simples e objetivo. Deus está querendo que nós venhamos a entender que os pensamentos dele para a nossa vida são maiores do que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus, que Deus quer que nós sigamos, quer que nós andemos, são maiores do que os nossos caminhos, o que nós pensamos que é o melhor para a gente. Os caminhos de Deus são maiores, são melhores, e os pensamentos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos. Então, para a gente conseguir entender isso, a gente precisa entender que Deus, Ele usa de estratégias para que nós venhamos a encontrar o caminho e a entender os pensamentos dele. A palavra é um dos pontos principais que Deus usa para que nós venhamos a entender o caminho
e o pensamento de Deus. O caminho e o pensamento que Deus quer que nós sigamos. Então, se você quer entender o pensamento de Deus, e se você quer seguir o caminho que Ele ensina, é sobre a Bíblia que você deve estudar. E é em oração que você deve buscar. São dois caminhos, são duas opções infalíveis que você pode levar em consideração para você tentar entender os pensamentos e o caminho que Deus quer que você siga. Então, se você viu nessa palavra uma luz, se você viu nessa palavra um ponto em que vai te ligar diretamente com o pensamento de Deus e vai te fazer trilhar diretamente o caminho que Deus quer que você trilhe, então você deve entender que é o momento de você parar, refletir e começar a buscar na palavra, buscar nos sinais que Deus dá e buscar em oração tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, ouviu essa palavra e ouviu o que Deus tem para falar para você e não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e que Deus te abençoe, porque toda semana eu vou trazer um versículo para que a gente possa refletir e com certeza Deus vai falar ao seu coração, porque a palavra de Deus é infalível e ela não chega no seu pensamento se não for com um propósito de salvação. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa e te dê um ótimo dia em nome de Jesus.